Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Então, Seekers, como é que estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo. E vamos então para um novo episódio do nosso podcast do Mundo Mágico. Neste caso aqui, antes de mais, agradeço desde já todo o feedback que tenho tido nas nossas redes sociais. Neste caso aqui no Instagram. Se não acontece, ai Nossa Senhora, se não acompanhas, tens que acompanhar snitch.cast no Instagram. Nós partilhamos por lá tudo que se passa no Mundo Mágico. Tivemos nos últimos tempos releases de trailers de Fantastic Beasts. Tivemos release também de State of Play de Hogwarts Legacy, que foi para mim uma coisa estrondosa. Honestamente, nós estamos a jogar os jogos atualmente em stream. Já que se não acompanhas também, passo já a publicidade na Twitch, ok? Em Snitchcast TV. Neste caso aqui, nós estamos a jogar esses jogos e percebemos uma evolução e uma coisa que nós como fãs, não é? Que estamos aqui a falar, gostaríamos de ter, era um jogo RPG, que é o caso que vai haver em Hogwarts Legacy, e a footage que nós vimos está completamente incrível, sempre com coisas ainda a melhorar, mas aquilo ainda seria uma footage in progress, por isso seria algo que ainda está a ser trabalhado e certamente que nos vão dar um produto final incrível, e acho que vai ser um dos grandes jogos do ano 2022. Não nos indica nenhuma data de saída, só diz que é nas férias de 2022. Vamos apontar aqui para o Natal, muito provavelmente, e esperamos que até lá a PlayStation 5 também já tenha estoque suficiente para que se possa comprar o bundle de PS5 mais Hogwarts Legacy. Eu honestamente não sei qual das duas plataformas vou trazer para o canal na Twitch. Não sei se vou trazer para PC ou para PS5. Gostaria mais de ser em PS5, mas PS5 acarga aqui mais custos no que toca à produção desse tipo de conteúdo, porque com o computador só precisamos do computador, com o PlayStation precisamos de uma placa de captura que eventualmente não estará barata, mas vamos a ver, ainda falta muito tempo até lá, decisões ainda serão feitas e muita coisa ainda pode mudar. Voltando então aqui ao episódio, neste caso aqui, esta semana vamos falar e vamos retomar uma série que eu já tinha feito anteriormente aqui no podcast, que é... eu vou fazer aqui quase semana sim, semana não, ou de 3 em 3 semanas, uma família do mundo mágico, ok? Nós fizemos a primeira família do mundo mágico e até agora a única foi a família Weasley, ok? Fizemos um episódio todo sobre a história da família Weasley e neste episódio vamos falar nada mais nada menos do que a família mais malvada ou mais dark que temos no mundo de Harry Potter, pelo menos que nos é apresentado. Neste caso aqui podiam pensar, vai ser a família Riddle. Não, nós também já fizemos... Não, nós fizemos um foi de Voldemort. Agora estava-me a enganar porque recordo-me ter feito um episódio a falar da família Gaunt, mas não vai ser. Vai ser aquela que está mais presente no universo Harry Potter e nós temos acesso a ela todos os filmes. Neste caso aqui vai ser a família Malfoy, como é óbvio. A família Malfoy que conhecemos na série e que todos aprendemos a gostar ou não no final da saga, não é? Dos filmes de Harry Potter. Eu, particularmente falando, acho que foi uma família com um crescimento e uma realização muito boa. Isto é, ao longo da série vemos que efetivamente o Draco era uma fotocópia do pai, não é? Tudo que o pai fazia, o Draco também fazia, e ao longo do tempo, principalmente no pós-saga, vamos ver que afinal o Draco não levou tão a sério aquilo que o pai lhe ensinou, e a mãe também, porque atenção, nós falamos do pai porque é a personagem que nós temos mais à vista, mas a mãe também contribui muito para aquele elitismo de sangue que existe, ou neste caso que existiu no mundo mágico. Falando então das origens da família Malfoy, são uma família de puro sangue, não é? Como é óbvio nos Malfoy, e estão, neste caso aqui não é estão dentro aqui dos Sagrados 28. É uma episódio que também vou fazer, porque acho que é um tema muito interessante e é uma coisa que pouco é falada no universo Harry Potter, que é os Sagrados 28, que neste caso são 28 famílias que fizeram uma espécie ali de um grupo para manter estas linhagens de puro sangue. E pronto, neste caso aqui eu até depois hei de falar e hei de fazer um episódio só sobre isto, com uma pesquisa aprofundada de todas as famílias e da sua criação. Neste caso aqui, como tinha dito, é uma linhagem de puros sangues, a família Malfoy, e como é óbvio, abomina e
a quem se relaciona aqui com os muggles ou os meios-sangues. Tudo aquilo que não for por sangue ou por sangue não era bem aceito na família Malfoy. A maior parte da família estudou em Hogwarts, como nós sabemos, e tradicionalmente eram escolhidos para Gryffindor. Claro, Gryffindor... peço desculpa. Foi aqui uma brincadeirazinha, não é? Pois, Malfoy só existe numa casa que se chama Slytherin, ok? É a minha casa, é verdade, não me revejo no elitismo de sangue puro, mas pronto, não somos definidos só por uma coisa, somos definidos por variadíssimas características que nós temos. Logo, isso era uma das características de Malfoy, mas certamente teriam outras que se enquadrariam aqui na filosofia de Salazar Slytherin, que por acaso uma delas também é o elitismo de sangue. Mas vocês perceberam o que eu quis dizer, certo? Eu também acho que fui perceptível nesse sentido. Tudo começou então com um feiticeiro chamado Harmond Malfoy, que chegou à Grã-Bretanha com William, o Conquistador, ok? Como parte aqui do exército de invasores que traziam a cargo do William. Prestou também serviços até hoje desconhecidos, ok? Também ao rei Guilherme I. Muito provavelmente foram serviços mágicos, ok? Visto que o Malfoy já era um mágico na altura, e o pagamento por esses mesmos serviços foram então terrenos em Wiltshire, acho que é assim que se chama, que é onde nós vemos a Malfoy Manor nos filmes de Harry Potter e na história de Harry Potter. Nós temos a Malfoy Manor que foi criada num desses mesmos terrenos que foram dados a Harmond Malfoy. Neste caso aqui, a família rapidamente ganhou uma fama no mundo mágico pela supremacia do puro sangue, porque como eu vos indiquei, era uma família que adorava tudo aquilo que fosse puro, e tudo aquilo que não fosse era completamente abominado, conferindo desde logo aqui uma riqueza e um poder e influência sobre as outras famílias e o mundo mágico bastante grande. Até haver a aprovação do Estatuto Internacional de Sigilo Mágico em 1962, os Malfoys pertenciam não a um grupo social mágico, mas sim a um grupo social muggle. A ironia das coisas. Uma família que abominava tudo aquilo que sejam muggles e sangues de lama, não é? Faziam com que, na época em questão, quando não haveria aqui ainda um grupo um grupo organizado, não é? Com ministérios e afins de magia, os Malfoys pertenciam a uma sociedade muggle de alta classe. É como eu disse, um pouco estranho, porque os Malfoys não coincidiam com este tipo de pessoas, não é? Não se correlacionavam com este tipo de pessoas, mas na altura, não havendo aqui nenhum tipo de organização mágica, eles tiveram que seguir pela sua segunda virtude, que é o poder. Sim, os Malfoys, para além de gostarem muito do elitismo e da pureza do sangue, não é? E de se acharem superiores, essa superioridade advém também de outra coisa, que é então o poder e a riqueza. E é por isso que despertou este interesse na família Malfoy de se aliar a esta classe de mais alta qualidade, vamos assim considerar, e integrar-se na mesma. Fun fact, temos que Lucius I, ok, um tetrabo do Draco, alegadamente foi um possível noivo de Elizabeth I, ok? Neste caso aqui não foi bem sucedido, aconteceram variedíssimas coisas e pronto. Neste caso aqui é um fun fact em que temos aqui quase que a família Malfoy a pertencer a uma família real. Ok? Neste caso aqui, após vários anos na alta sociedade de Muggle, os Malfoys acabaram por se tornar uma das famílias mais ricas, ok, da Grã-Bretanha. Como eu vos indiquei, uma das situações que os Malfoy gostariam é ter poder e riqueza, e devido a essa situação ficaram e tornaram-se uma das famílias mais ricas, devido também aqui muito à expansão dos seus terrenos, ok? E também a bons investimentos feitos no mundo Muggle. Um dos negócios mais conhecidos da família Malfoy no mundo Muggle seria o mundo dos vinhos. Uma coisa que não esperava da parte dos Malfoy, mas é verdade. Malfoy Apothecary era o nome da empresa, não é? E neste caso comercializaria aqui vinhos de altíssima qualidade, onde se vendia um vinho que se chama vinho tinto superior. Já temos aqui, até no próprio nome já indica aqui
não é? Uma ligeira tendência a gostarem de ser superiores ou acharem-se superiores a algo. E, pá, como eu digo, pá, parabéns ao Martin que teve esta grande ideia para este nome, que é bastante original, não é? Vinho tinto superior. Red Wine Superior, ou Superior Red Wine, neste caso. É um bom nome, é catching, não é? Fica jogando no ouvido e pronto, na altura fariam bastante dinheiro com esta situação, mas é que me indiquei. É mais uma mensagem subliminar, muito provavelmente da autora, J.K. Rowling, já a referenciar aqui esta mesma adoração pelo elitismo de sangue. Neste caso aqui, embora a família se tenha oposto à criação do Estatuto de Sigilo no início, neste caso, quando foi feita o Estatuto de Sigilo, que foi em 1962, os Malfoys estariam aqui contra, ou neste caso, não eram tão a favor, vamos assim considerar, dessa mesma criação. Mas pronto, foi instaurado, lá se adaptaram e com essas novas regras começaram então, antes de mais, por negar todas as ligações que tivessem ao mundo muggle, não é? Porque uma família como os Malfoy, conhecida no mundo mágico, por ser aqui elitista no que toca à pureza do sangue, ficar com este tipo de reputação é algo péssimo, não é? Vamos assim considerar. É algo péssimo e eles desde logo indicaram que não me lembro de ter feito nada. Muggles, nunca. Ui, mortais muggles, por favor, não quero nada disso. Pronto, basicamente foi isto que fizeram. E com esta entrada a pé juntos dentro de toda essa... de todo esse novo mundo, o que é que aconteceu? Obviamente que tiveram que ganhar poder e riqueza nesse mesmo mundo. O que é que fizeram? Ganharam desde logo e investiram na influência no recém-criado Ministério da Magia inglês. Apesar de nunca ter sido nenhum Malfoy aspirante a ministro, não é, da magia, houve muitas campanhas que os Malfoy apoiaram. A pessoa que os Malfoy achavam que seria a pessoa ideal, acabaram assim então por financiar muitas delas e até mesmo levar a cabo invasões tipo Sporting. Por que eu digo isto? Porquê? Porque eles chegaram e disseram assim, pá, não vou investir dinheiro em cartazes publicitários. O que é que eu vou fazer? Vou investir dinheiro em meia dúzia de feiticeiros e ir à oposição e enfeitiçar a oposição. Isto é, a oposição dizia, ei, Go Vicência Santos. E eles, não, os Malfoys gostam do Grindelwald. Então eu quero que tu, tururum, pá, feitiço no meio da cabeça e disseram, agora somos do Grindelwald. Pronto, basicamente foi isto. Malfoys sendo os Malfoys, do género, se não consegues convencê-los, obriga-os. Parece o Lucius aqui nos variadíssimos filmes de Harry Potter, nos variadíssimos anos de Harry em Hogwarts, a fazer das suas no Ministério da Magia para tramar aqui o Albus Dumbledore ou Hagrid na altura de Prisioneiro de Azkaban. Neste caso aqui, como indiquei, Malfoys sendo Malfoys é o que é. Espero que o exemplo tenha sido bastante claro para percebermos aqui esta situação. Isto então foi um pouco da história no início da família Malfoy, onde obviamente que passaram imensos anos até à chegada dos Malfoys que nós conhecemos na saga Harry Potter, ok? Mas honestamente foram os pontos mais importantes, serão estes que eu falei aqui. Neste caso aqui, vamos então passar aqui à história mais recente, ok? Onde temos então o Lucius Malfoy. Filho de Abras Malfoy, foi dos poucos feiticeiros de puro sangue nascidos no final do século XX. Já esta raça, vamos assim considerar, de puro sangue, estaria quase que a reduzir-se bastante e a ficar cada vez mais em perigo de extinção. Okay? Juntam-se então aos Dead Hitters quando chegaram ao poder na Primeira Guerra Bruxa. Casou-se então com Narcissa Black nesses entretantos, uma feiticeira também ela de puro sangue, onde tinha origens também, neste caso aqui, da família Black, que também era uma família que prezava muito pelo elitismo do puro sangue. Do fruto da relação dos dois entre Lucius e Narcissa nasceu o grande Draco Malfoy, amado por muitos, odiado por tantos. Não é? Estou a brincar, não. Por acaso, o Draco é, como eu já tinha falado até num episódio anterior, é uma personagem que vai em crescendo de transformação. Isto é, começa um elitista de puro sangue quando é miúdo, depois vamos ali considerar no filme 6
Ele tem um papel importante dentro da organização do Voldemort, neste caso aqui nos Death Hitters, mas honestamente acho que era mais por obrigação, porque era do género, se eu não fizer eles vão matar a minha família, e acho que foi daí que ele começou-se a perceber que não era este o caminho, e nós vamos ver mais à frente que efetivamente não era esse o caminho, ok? Então, em 1981, após a queda de Voldemort na Primeira Guerra, os Malfoys foram das primeiras famílias a se arrepender daquilo que fizeram, alegando que estariam sob o efeito de encantamentos, ok? Neste caso aqui, é muito provavelmente aqui sobre efeitos da maldição Imperial, muito provavelmente que, neste caso aqui, alegaram que teriam sido obrigados a fazer tudo aquilo que foram fazendo na Primeira Guerra Bruxa. Voltaram então a aliar-se a Voldemort a quando do seu retorno, mas desde aí a sua relação com o Senhor das Trevas nunca mais foi a mesma. A coisa ainda piorou em 1996, quando Lucius acabou por fracassar redondamente na missão de retirar, neste caso aqui entregar, a profecia que envolvia Harry e Voldemort, e acabou mesmo por ser preso e levado para Azkaban. Enquanto Lucius estaria preso, Voldemort, como eu disse anteriormente, incumbiu Draco Malfoy de uma tarefa quase que impossível, ok? E acho que foi aqui que o Draco teve o clique na sua cabeça de matar aqui Albus Dumbledore. Após orquestrar aqui um plano de gênio, usando os Vanishing Cabinets, para trazer e transportar aqui o restante dos Death Hitters. Neste caso temos talvez foram 6, 7 Death Hitters que eles conseguiram trazer, incluindo a Bellatrix Lestrange, o Fernie Greyback, e neste caso eles já teriam supostamente um Death Hitter dentro do castelo, que seria, para além do Draco, o Severus Snape. Neste caso aqui foi também neste momento que Severus Snape fez não é o Blood Pact, esqueci-me do nome agora. The Unbreakable Vault, assim é que é. Que é então a promessa inquebrável. Neste caso aqui, como eu falei, o Draco não conseguiu finalizar a tarefa depois de variedíssimas tentativas para matar Albus, como o colar amaldiçoado, que neste caso aqui foi a Katie Bell que sofreu, o veneno no hidromel, que teria sido o Slughorn que teria ficado com ele e depois até chegou a ser testado, vamos assim considerar, no Ron, que depois com o Bezoar foi de gênio na parte do Harry fazer aquilo que fez, e após variedíssimas tentativas acaba por ficar na Torre da Astronomia o momento-chave, a meu ver, na viragem de tudo isto. Quando vemos então o Draco Malfoy neste caso aqui, confrontar Albus Dumbledore, não conseguindo ou tendo fracassado na coragem para efetivar o pedido de Lord Voldemort, efetivamente Severus Snape teve que entrar em ação e acabar por matar o Albus Dumbledore. Neste caso aqui, após mais um falhanço da família Malfoy, Voldemort tomou a família como alvo de chacota, como é óbvio, e vemos isso presente no Harry Potter e nos Talismãs da Morte. Vemos então aqui, e temos acesso mais nos livros do que nos filmes, a várias reuniões dos Devoradores da Morte, onde Voldemort acaba até mesmo por usar a Malfoy Manor como quartel-general, sem qualquer tipo de pedido, isto é, vai ser a vossa casa porque vocês não estão a fazer nada aqui dentro, pelo menos façam algo de útil e cedam um espaço para nós conseguirmos nos reunir. Depois também temos a mítica cena onde Lord Voldemort acaba por retirar, neste caso, exigir a varinha de Lucius para, neste caso aqui, tirar as temas no que toca às varinhas gêmeas que teria entre Lord Voldemort e Harry Potter na altura, e acabou por requisitar a Require Your Wand, Lucius. Já dizia Tom Riddle, não é? E, neste caso aqui, o Lucius foi obrigado, então, a dar a mesma. Para além da apropriação dos bens materiais da família, Voldemort também acabava sempre por gozar como eu indiquei, ser alvo de chacota, principalmente Lucius e toda a família, não é neste caso, mas o Lucius seria o alvo principal nesse mesmo sentido, muito provavelmente aqui como jeito de castigo. A maior parte das chacotas era derivada ao facto da família Tonks ter parentes correlacionados com a família Malfoy, e isso para o Voldemort seria algo de chacota, não é? Um alvo de chacota, mas pronto. Opa, é o que é, cada um goza com o que tem.
vamos assim considerar, não acho que seja um motivo de gozo, mas nós sabemos que para estas famílias era algo extremamente importante e que retirarem-nos desse status era algo que ficava mal. Então, na verdadeira queda então de Voldemort, quando vemos em Harry Potter e os Talismãs da Morte, os Malfoys desertaram o lado das trevas, ok? E eu aceito aqui que os pais, a Narcisa e o Lúcius, fizeram-no num sentido de medo. Mas, em contrapartida, o Draco, eu acho que ele já teve uma consciência diferente. Ok? Isto é, os pais fugiram por medo, mas eu acho que o Draco, até mediante as suas ações, ok? Até mesmo dentro da sala das necessidades e por aí fora, temos aqui variedíssimos exemplos em que o Draco estaria a ganhar uma consciencialização de que efetivamente não fazia sentido esta guerra e que ele não se identificava com a mesma. Nós vemos isso em vários pontos na personagem do Draco. Os pais, honestamente, e isso vamos ver um bocadinho mais para a frente, continuam a ser elitistas por sangue, puro e duro, mas só fugiram por medo. Ok? Como eu disse, então nessa altura os Malfoys desertaram o lado das trevas, com Narcisa a mentir ao Lord Voldemort, dizendo que Harry Potter estaria morto na Forbidden Forest. Houve muitas vezes que eu pensei, como é que um feiticeiro como o Voldemort, que tinham poderes incríveis e que ler os pensamentos seria um deles, ok? Ele era muito bom nesse tipo de magia e não consegue fazê-lo naquele momento em que se percebe que a Narcisa estaria a mentir, não é? Que se percebe, isto é, que sabemos nós que estamos por fora que a Narcisa estaria a mentir, mas eu aqui pensei em duas coisas, que é, ou a Narcisa também pode ter, porque nós não conhecemos muito bem a personagem Narcisa Malfoy, nesse sentido, ok? Podia a Narcisa ser uma incrível feiticeira e ter esta capacidade de conseguir utilizar a oculomância nesse sentido, ou então o Lord Voldemort seria de tal forma fraco que não consegue fazer essa leitura, esse discernimento de perceber que efetivamente a Narcisa estaria a mentir, mas que bom para nós. E foi aí que a Narcisa mentiu a Lord Voldemort e, por consequência desse mesmo ato, nem ela nem Lúcius, nem mesmo o Draco lutaram na segunda parte, também na primeira, não é? Mas pronto, mas mais na segunda parte da Batalha de Hogwarts. Quer dizer, como eu estaria aqui a dizer, não foram para Azkaban depois desta Segunda Guerra, porque, neste caso aqui, alegaram que desertaram a guerra, não é? Desertaram Lord Voldemort e o lado das trevas, indicando que se não fosse por eles tudo seria diferente, porque Lord Voldemort ia mesmo acabar por matar pela segunda vez o Harry na Forbidden Forest se não fosse a Narcisa ter mentido. E por essa razão eles acabaram os três por ficar fora de Azkaban. Após a batalha, Draco acabou por se casar com Astoria Greengrass e tiveram um filho, Scorpius, que conhecemos em Criança Amaldiçoada. O casamento nunca foi muito aceito, ou neste caso não foi muito bem aceito pela família de Draco, pois a Astoria teria aqui uma doença de sangue, mesmo ela sendo uma pura sangue e pertencer aos Sagrados 28, ok? Ela muda muito a sua visão sobre o elitismo, sangue, tanto ela, a Astoria, como, por consequência, também o Draco, ok? A Astoria foi a principal motivo para que o Draco fosse em frente nesta mudança de pensamento, o que fez com que a família de Draco e o próprio Draco tivessem de variedíssimas discussões e desavenças e fez com que os pais de Draco e o mesmo se afastassem. Ok? Draco estava contente com a atitude que teve porque neste caso aqui decidiu proteger e ajudar, cuidar aqui da sua mulher que teria, como eu indiquei, uma maldição de sangue e acabou por morrer bastante jovem. Com isto, Draco decidiu casar-se na mesma com a Astoria e, mesmo sabendo que a morte da mesma estaria iminente, decidiu então prosseguir com a mesma e ajudar a Astoria no restante da sua vida. Neste caso aqui, a Astoria morreu 13 anos após o nascimento de Scorpius. Muita gente fala e muita gente acusou falsamente a Astoria de ter usado um vira-tempo e ter feito
Scorpius nessa mesma operação, e há muitos que dizem que a história o fez mesmo com Voldemort. Uma história que para mim já é um bocadinho estranha, porque afetos Voldemort não, não entra na mesma equação. Não entra na mesma equação e eu não consigo aceitar isso. Ok, como também não consigo aceitar um filho entre Bellatrix Lestrange e Lord Voldemort, por muito que eu possa estar escrito, não é uma coisa que eu acredite. Honestamente, não é algo que eu acredite, e pronto, só pelo simples facto de Lord Voldemort e coisas, não é? E afetos, não ser a cena de Lord Voldemort. Mas pronto, é o que é, foram falsas acusações. Acho, a meu ver, que o Draco teve a atitude correta, ok? Deixou, e nós vemos que o Scorpius seria o último da linhagem dos Malfoy, e Draco decidiu parar por aí. Okay? Porque já na altura, no século XX, e nós percebemos isso anteriormente, o Lúcio já seria dos poucos que o elitismo de sangue puro teria nas suas fileiras, vamos assim considerar, e com esta atitude o Draco decidiu mesmo que isso não interessa, o que interessa é sermos todos felizes. Pá, muitos parabéns ao Draco, muitos parabéns à história por terem dado aqui este turnaround no que toca a este pensamento. Por isso, se eles conseguem, qualquer um de vós consegue fazer, seja aplicado no mundo mágico ou em outra situação na vossa vida, ok? Eu falo disto, como falo, por exemplo, de racismo, xenofobia, qualquer tipo de fobia ou de preconceito, fobia, peço desculpa, neste caso, qualquer tipo de preconceito que exista pode ser reversível. Okay? É tudo uma maneira de pensar, é tudo um ideal de pensamento que pode ser reestruturado em qualquer ponto da vossa vida. Okay? Sejam vocês novos, velhos, e a mítica frase de burros velhos não aprendem línguas, aprendem. Eu tenho é que deixar de ser burros velhos, porque velhos são os trapos e não os burros. Não é? Então, foi isto. Ok? Espero que tenham gostado. Foi um episódio um bocadinho mais curto do que o habitual. O habitual é ser sempre uma ordem dos 40 minutos, 45. Mas nós temos estes episódios não tendo assim grande tempo, assim considerar o episódio. Acho que falamos de variedíssimas coisas. Proporcionamos aqui uma viagem sobre o tempo a todos os ouvintes, não é, deste podcast, e aprenderam certamente, como eu também aprendi a escrever este episódio, muita coisa sobre a família Malfoy, sobre tudo aquilo que aconteceu, e principalmente da história mais antiga da família, e sobre os seus vinhos e neste caso aqui criações dentro da família real, não é? Da família real britânica, e com isso chegaram ao ponto de poder. E pronto, espero que tenham gostado, deixando já aqui o nosso patrocínio às nossas redes sociais. Já sabes, se não nos segues no Instagram, segue snitch.cast no Instagram. Estamos a pensar em fazer TikTok, não é estamos, estou, porque este é um projeto unipessoal, pelo menos para já, não tem nenhum investidor, por isso é o que é. Mas neste caso aqui, estou a pensar em ir para o TikTok, mas eu não sei como. Deem-me ideias. Eu já pensei por os reels que eu meto no Instagram pôr lá, mas depois teria que gerar mais conteúdo do que aquilo. Não sei se, por exemplo, se coloco também o capa do episódio com um pouco do episódio por trás e fazer neste caso aqui um vídeo para o TikTok. Não sei, deem-me ideias. Neste caso, os comentários do YouTube é para serem utilizados, os comentários da postagem no Instagram é para serem utilizados, para me dar ideias, para darem opiniões, o que é que acharam do episódio, o que é que gostavam de ver a seguir, a opinião sobre isto, aquilo, aquilo outro, o que vocês quiserem, ok? Está feito, estamos juntos. Nunca também esquecendo de indicar que hoje, caso estejas a ouvir ao domingo, que é no dia que eu vou colocar este episódio, ao domingo de manhã, vamos ter live hoje às 3 horas. Se não te esquece, TV na Twitch. Vamos jogar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Acabamos os outros dois, neste caso o Chamber of Secrets e o Philosopher's Stone, em streams anteriores. Por isso, passa por lá. É um ambiente em que primeiros 20, 30 minutos é para estar à conversa com vocês, falar sobre coisas novas que tenham acontecido. Neste caso aqui, ultimamente temos bastantes coisas novas para falar. Hogwarts Legacy, Fantastic Beasts, e falamos um bocadinho, depois partimos para o jogo, sempre divertidos, sempre com o vosso apoio nos comentários do nosso chat e sempre com a vossa interação para irmos falando, e no final fazemos sempre uma reactzinha a algum vídeo, alguma coisa que vocês queiram ver. Neste caso aqui, muito provavelmente hoje vamos fazer a Hogwarts Legacy, porque é o tema que está na berra, e eu quero também saber a vossa opinião e partilharmos aqui as nossas expectativas para o jogo.
E neste caso aqui seria só. Também nunca esquecendo de dizer que dia, vamos aqui ver aqui o dia, que vai ser na próxima sexta, neste caso nesta sexta, porque domingo é o primeiro dia da semana, não é? Por isso nesta sexta, dia 25 de março, temos live marcada com o The Gryffindor Collector e com a Anitta dos Pops, sempre na host, neste caso aqui da minha Joaninha, da The Magical Me. Vamos falar de quê? Nada mais, nada menos do que Fantastic Beasts. Não vai ser uma Snitch Live normal, vai ser uma Snitch Live de tema específico de Fantastic Beasts. Vamos falar do que é que achamos da saga até agora, do primeiro filme, do segundo, o que é que esperamos para o terceiro. Vai ser uma Snitch Live diferente, vai ser uma live onde vamos estar os 4 em conversa em simultâneo, não vai ser por convidados. Depois vamos convidar novamente também o The Gryffindor Collector para termos então essa mesma Snitch Live em condições, não é? Numa Snitch Live em que conhecemos a pessoa por detrás do Instagram e do criador de conteúdo do Mundo Mágico, ok? Mas nesta aqui vai ser focada em Fantastic Beasts para começarmos a gerar aqui hype dentro do Snitchcast, ok? E eu estou muito hypado para o filme de Fantastic Beasts. Estamos a fazer aí espécie de um encontro com muita gente para irmos ver todos Fantastic Beasts e é muito top termos feito acontecer uma coisa do género, pois isto é tudo muito giro. Estamos todos atrás de um ecrã, atrás de um microfone como eu, ou então atrás de um telemóvel como muitos criadores de conteúdo, e é sempre bom passarmos do telemóvel para a realidade e conhecermos as pessoas que nos ajudam, que nos dão dicas, que neste caso criam conteúdo connosco, como é o caso, por exemplo, da Joana, da Bia, da Anitta e muitos outros que já participaram em Snitch Lives e afins, e é muito fixe nós passarmos da tela, não é? Dos ecrãs para a vida real e convivermos e conhecermos um pouco melhor. Por isso, já sabe, gostei muito de vos ter aqui comigo, espero que tenham gostado e não sejam low-cards. Usem máscara. Não para o Covid, mas agora para as areias de Saara, está bem? Nox.